A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor João de Souza e eu estou trazendo aqui nessa live uma videoaula para professores de escola bíblica dominical, a pedido de alguns amigos, irmãos em Cristo Jesus, que pediram para mim, de certa forma, poder dar minha parcela de colaboração, ajudando alguns que precisam de um subsídio, ressaltando com mais precisão pontos importantes da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí para ministrar neste domingo a quarta lição desse segundo trimestre de 2020, que fala sobre a igreja eleita redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos trazendo esse subsídio. Vai ser uma videoaula rápida, não vai ser demorada, porque nós vamos ressaltar aqui os tópicos de importância para este estudo, do qual, como eu disse, nessa quarta lição, nós estamos então estudando a iluminação espiritual do crente. É um trimestre de uma grande valia para as nossas edificações espirituais, porque é uma carta de Paulo aos Efésios que nós estamos estudando, e é uma carta de prisão, como nós conhecemos e sabemos bem, é uma carta de prisão, porém com recomendações essenciais para a igreja. E, como eu disse, nós temos esse tema, então, a iluminação espiritual do crente, que traz o texto áureo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, que está em Efésios capítulo 1, versículo 17. E a verdade prática dessa lição, nós temos a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E o objetivo geral desta aula é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Se você vai estar neste domingo em pé, diante de uma classe que vai estar sentada, ela é digna, esta classe é digna de receber conhecimentos. Então, por isso você, professor, é de suma importância que você se prepare, porque ao chegar diante dessa classe, você vai estar em pé, e sempre é bom aquele que está em pé para ensinar numa plenária, para falar para alguém, ter conhecimento de causa, segurança no que fala, interação com a classe, que são pontos de suma importância para um professor, e transmitir à classe segurança de que domina o assunto. Isso são pontos essenciais para o professor. A classe tem que estar segura de que realmente o professor está discorrendo sobre um assunto que ele conhece e que tem bases para explicá-lo. E a introdução desse assunto fala assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graça, oração e intercessão, confissão de louvor e exaltação. Então são pontos relevantes aqui, porque nesse objetivo aqui ele vai estar então fazendo a ação de graça, agradecendo a Deus. Nós vamos aprender aqui. Está fazendo intercessão, está fazendo confissão e exaltação. São pontos relevantes para você, se possível, sempre dar uma melhorada em cada aspecto desses pontos que aqui já citamos na introdução, como parte introdutória. Então você já melhorar esse aspecto, ressaltando esses pontos aí: ação de graça, confissão, intercessão, e exaltação e louvor.
O primeiro tópico, ele traz, ele fala a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então esse primeiro tópico, ele praticamente se subdivide, ele subdivide em mais 3 subtópicos. Esse primeiro tópico se subdivide em 3 subtópicos, dos quais os primeiros 2 subtópicos tratam da esperança da vocação. E o último, que é o terceiro, vai tratar sobre as riquezas da glória. Então é muito importante você, nesse primeiro subtópico, que é a ação de graças e intercessão, e o segundo, que é a esperança da vocação, você se detenha sempre linkado com o tema esperança e vocação. Tá? E esse primeiro subtópico aqui, que é ação de graças e intercessão, diz que o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação, dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja conhecido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então, só para ressaltar aqui, nesse primeiro subtópico, ele fala sobre ação de graça e intercessão. Ação de graça é uma posição vertical. Você dá graça sempre a Deus. A Ele dai graça. Em tudo dai graça. A Ele sempre você vai direcionar a ação de graça. Então, já para esclarecer, o que é ação de graça? O que é ação de graça? Ação de graça é uma forma de gratidão a Deus, que nós expressamos com a alma, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, com as nossas ações diretamente para com Deus. Intercessão, essa é uma posição vertical, nós para com Deus. A outra posição, que é a intercessão ela já é horizontal. A intercessão é feita pelas pessoas, pelos nossos semelhantes. Então, esse primeiro subtópico que fala sobre ações de graça, ação de graça e intercessão, você vai estar rendendo graças a Deus por alguma coisa, como foi o caso do apóstolo Paulo. Ele está aqui, nesse caso aqui, ele está rendendo graças pela eleição e predestinação e a filiação e os dons do Espírito Santo. Ele está rendendo a Deus gratidão por Deus dispensar a igreja de Efésios, que Paulo pastoreou a igreja de Efésios, com certeza tinha por esta igreja um carinho especial. Então ele está dirigindo a Deus ações de graças por esses aspectos da igreja, pela eleição, pela predestinação, pela filiação e pelos dons do Espírito. Aqui você já pode pegar ressaltar em cada palavra dessas os motivos, né? Eu estou, como é uma videoaula rápida, eu estou apenas te ressaltando os pontos importantes e diagnosticando para você, querido professor, pontos relevantes nos quais provavelmente possa surgir perguntas, para que então você prepare, ao preparar a sua lição, você já grife esses pontos, né? Para que você possa então, se não houver pergunta, você vai discorrer de uma forma clara, objetiva e sucinta. Havendo pergunta, você vai estar preparado para responder qual a resposta de cada pergunta a respeito desses pontos aqui. Tá? Então, esse é o lado da ação de graça. Ele dá, ou seja, ele faz ação de graças a Deus por 4 pontos relacionados com a igreja. Como eu disse, intercessão no sentido horizontal,
ação de graça no sentido vertical, para com Deus. Prosseguindo então, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? Ou seja, sem ter esse preparativo espiritual, porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 e 15, fala que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural. Mas o espiritual, ele tudo discerne, ele tudo entende pelo Espírito, né? Então, ele sabia do quão difícil era para que a igreja pudesse compreender se esta igreja não crescesse, não tivesse um crescimento espiritual. É por isso que depois que ele demorou um tempo e ele voltou à igreja de Coríntios, por exemplo, no capítulo 3, vocês vão encontrar Paulo chegando ali e não podendo falar para a igreja num nível de comunicação espiritual direta. Ele diz assim, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos na fé. Essa palavra carnal ali no capítulo 3 de 1 Coríntios não significa dizer de crentes descomprometidos, mas sim de crentes despreparados, sem ainda estar sendo conhecedor dos rudimentos da palavra. Ok? Segundo subtópico, né, que eu falei que tanto o primeiro subtópico, que é a ação de graça e intercessão, como a esperança da vocação, está ligado à parte A do tópico principal, do tópico 1 principal, que é esperança da vocação. Então, agora vem o subtópico 2 falando de esperança da vocação. Nesse subtópico, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da vocação. A preocupação pastoral aqui. Há nessa parte aqui, esperança para que ele intercedeu para que os crentes pudessem entender, né, compreender qual era o valor da esperança da sua vocação. Então ele aqui tinha preocupação porque a igreja não crescendo em conhecimento de Deus, a igreja não iria entender o motivo pelo qual estavam ali esperando, digamos assim, a bem-aventurança como a igreja espera, né? Depois ele prossegue dizendo que também ele, orando assim, Deus atendendo a sua oração, eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda espiritualidade e os privilégios de serem vocacionados. Então, isso na verdade, uma preocupação pastoral, porque a igreja, atingindo este patamar de conhecimento, ela anda serena, porque ela passa a ter confiança e fé mais no Senhor. E ela sabe o caminho que está trilhando, que ele leva ao Pai, leva à sua eternidade com Cristo. Então isso é muito bom. O pastor, eu não sei se você, amigo professor que está me ouvindo aqui, também é o pastor. Então é muito bom você enfatizar neste ponto aqui, que uma das preocupações do pastor é que a igreja ela venha ter este conhecimento, né? E esta experiência juntamente a Cristo, né? Ele ter esse conhecimento dessa espiritualidade e os privilégios de serem vocacionados, ok? Então, esses pontos aí, eles levam a três aspectos dessa esperança, né, que ele está dizendo que eles precisariam conhecer. Então, essa esperança ela leva a três aspectos distintos. Primeiro, letra A, Deus chamou pessoas no passado. Então, para que a igreja hoje tenha conhecimento, por exemplo, dos que foram chamados no passado, como foi o caso de Abraão, que é o maior exemplo de chamada no passado.
Abraão ele foi chamado e recebeu promessa sem saber para onde ia e sem conhecer o que nós temos hoje de conhecimento da parte de Deus e da palavra de Deus, né? Mas ele creu, a palavra de Deus, por isso que Paulo aos Romanos vem e reforça nesta fé de Abraão, dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Então, porque ele creu, ainda que não sabia para onde estava indo, né? Então, ter estas convicções ajuda muito a igreja no crescimento da esperança da sua vocação. Ponto, letra B, né, no caso, nós já vimos aqui a letra A. A letra B fala que essa esperança ela abrange a chamada, abrange serviço e santificação. O que é serviço e santificação? Na verdade, aqui está falando que todos os que foram chamados, eles foram chamados para servir e não para ser servido, como o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele diz assim, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, é serviço. Quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, na ocasião do seu cumprimento ministerial na terra, ele entrou em Jerusalém, triunfou em cima de um jumentinho, animal de carga, animal de serviço. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele voltará num cavalo branco. Cavalo é símbolo de instrumento de guerra. Então, para o serviço e para a santificação, que é aquilo que a gente sempre tem tratado muito aí desde a primeira lição, vem falando sobre a santificação do crente, né? Essa eleição para a santificação. Então, nós precisamos trilhar neste caminho para alcançar a cada dia, galgar a cada dia um posicionamento mais claro, uma visão mais ampla deste chamado de Deus. Amém? Amigo professor, então se você está sendo bom, você já está desfrutando, está sendo uma bênção para você, aplique isso também na sua sala de aula, porque ela com certeza vai te ajudar a trazer segurança e firmeza para os que te ouvem. O ponto, como eu disse, o terceiro subtópico, ele agora então já está linkado ou relacionado com a parte B do tópico principal, que fala sobre riquezas da glória. Então, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança aqui enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Herança. Fomos recebidos como filhos, e o filho tem o direito à herança do pai. O filho, automaticamente, ele é um herdeiro. Sendo herdeiro, eu falei na lição anterior sobre o que nós recebemos da raiz, quando a palavra de Deus diz em Romanos 11:16, que diz assim, se as primícias são santas, toda a massa é. Se a raiz é santa, todos os ramos também são santos. Então nós, como jambuzeiros bravos, que fomos enxertados na oliveira, tivemos o benefício dessa herança santa, que outrora com a nossa natureza de antes do velho homem não tínhamos essas possibilidades. Agora, porque estamos ligados na videira verdadeira, como jambuzeiros bravos, mas como fomos enxertados, recebemos a adoção de filho. E por receber a adoção de filho, somos beneficiados pela seiva da raiz, como diz, acabei de citar o versículo 16 de Romanos 11, que diz assim, se a raiz é santa, os ramos também são. Então esses são os benefícios, tá bem? Prosseguindo então, no caso aqui, vai para a parte B, então, a riqueza da sua glória, a riqueza da glória e da sua herança, né? O perdão dos pecados, a adoção de filho, que eu acabei de falar, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, porque essas bênçãos de ser abençoado pela raiz que é Cristo Jesus, ou seja, pelo tronco da oliveira que é Cristo Jesus, que nós recebemos aqui nesta terra, como o Senhor Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, Senhor, o que nós ganhamos em te servir? O Senhor Jesus Cristo respondeu para ele assim, aqui nessa terra 100 vezes tanto. E no final, a eternidade. Então, isso
professor ou pastor que está ministrando a aula, você tem que enfatizar isso, porque o aluno precisa ter conhecimento como crente, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ter conhecimento de que estar ligado na videira verdadeira não diz respeito só a bênçãos do futuro, lá na glória, mas aqui na terra também o Senhor Jesus Cristo prometeu 100 vezes tanto. Tá? Então, vamos agora então já concluir esse primeiro tópico, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória, porque realmente nós precisamos passar um pouquinho para frente aqui para concluir essa, como eu disse, é uma videoaula apenas ressaltando pontos principais da lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. O tópico 2 fala sobre a sobre excelente grandeza e força do poder divino. Então, esse tópico 2, ele também se subdivide em 2 subtópicos, que é o subtópico 1, a sobreexcelente grandeza do seu poder, e o tópico 2 fala sobre a força do poder divino. Então, para você entender o que é essa palavra sobreexcelente, sobreexcelente é sublime, mais que excelente, né? Excelentíssimo, como é um superlativo absoluto sintético, excelentíssimo ou subexcelente, sobreexcelente. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego como a forma de adjetivo significando extraordinário. Como eu disse aqui, eu acrescentei um pouco mais aqui, também inclui extraordinário, mas o extraordinário quer dizer extra excelente, ou mais do que excelente, como eu disse, né? Então, já a expressão seguinte, megatos, que é grandeza, né? O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O poder de Deus supera, é superior a tudo o que é de mais coisas, todos estão sob, digamos assim, por abaixo do poder de Deus, né? E depois vem assim, dessa palavra poder deriva o termo dínamos, que é uma palavra do grego, né? Que quer dizer poder. Então esse dínamos, para nós, temos uma ideia mais clara. O dínamos que originou a palavra dinamite, explosão com poder extraordinário, né? Então essa palavra dínamos, que é também traduzida por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, esse poder, para nós, na nossa dimensão humana, quando recebemos o poder de Deus, ele é como um dínamo para as nossas vidas. Porque nós estamos ainda na dimensão carnal, então este poder, ele impacta de uma forma tão grande a vida da pessoa, que a quem recebe este poder de Deus, ele faz coisas extraordinárias, digamos assim. Não ele propriamente, claro, o poder de Deus na vida dele. Tá? Então, o segundo tópico, o segundo subtópico do segundo tópico, né, que fala sobre a força do poder divino, né? Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, né, que nós acabamos de falar aqui, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeira palavra, operação, né, que significa eficácia, né, e sinalizando a ideia de poder em atividade, né? E segundo a expressão força, então está aqui,
vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, né? Intensidade. E, finalmente, ischus, que se indica o poder inerente de Deus, ou seja, propriedade de Deus. O salmista diz assim, todo poder pertence a Deus. Né? Jesus, ele deu para nós, ele concedeu como um dom para a igreja este poder. Ele diz, eis que eu vos dou poder. E aí ele foi citando o que este poder poderia fazer, expulsar demônios, tudo dentro da área espiritual, digamos assim. Este poder atua dentro desta área com um impacto muito grande na vida do cristão. Terminando, então, concluindo aqui, para nós já fazer um resumo rápido também do tópico 3, fala que a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, que eu acabei de falar, isso aqui já tinha adiantado um pouquinho, né? Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, ele enfatiza a ressurreição de Cristo, né? E segundo, a sua ascensão. E terceiro, a sua elevação acima de todo domínio, né? Sentado à direita do Pai. Então, ele enfatiza aqui, para dar uma clareza melhor, esses 3 aspectos deste poder na área espiritual, né? A ressurreição de Cristo, que a palavra de Deus ela registra que Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, né? E também o ponto de número 2, a sua ascensão. Ele foi acesso ao céu, Atos capítulo 1, versículo 11, no momento em que ele estava sendo ocultado pelas nuvens subindo ao céu. Atos 1 e 11 fala da ascensão de Jesus Cristo e a sua promessa pelos anjos da sua volta, né? E a última, a sua elevação acima de todo domínio, ou seja, assentou-se à direita do Pai. Tá bem? Se está sendo uma benção para você, meu amigo professor, dê um like aí, enfim, curte aí a nossa live, porque ela vai ajudar muitos dos nossos irmãos professores a estar diante das suas classes, transmitindo com segurança, como eu disse, com segurança, com firmeza, com conhecimento, porque a coisa que mais ajuda a classe a voltar no domingo que vem é saber que o professor está seguro do assunto, é saber que o professor está preparado para falar. Então isso é muito importante para você. Vamos fazer aqui discorrer rapidinho sobre o último tópico, que é o tópico de número 3, e fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então esse tópico aqui, ele também se subdivide em 3 subtópicos. Ele se subdivide em 3 subtópicos, do qual o primeiro subtópico enfatiza sobre as primícias dos que dormem. O segundo subtópico fala sobre a sua ascensão à direita do Pai, né? Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Então, rapidinho aqui, cada subtópico desse, você tem algo muito importante para você aplicar para a classe. Primeiro, Cristo é a primícia dos que dormem. Então, você vai explicar, esclarecer para a classe que todos os que morreram no Antigo Testamento, vamos citar aqui o caso de Abraão, Isaac, Jacó, enfim, todos os nossos irmãos salvos no Antigo Testamento, eles morreram na esperança da ressurreição. Então, eles aguardavam essa ressurreição. Jó falou sobre isso, capítulo 19, Jó falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Então eles morreram nessa esperança porque sabiam que quando Cristo morresse, ele ia ressuscitar, e ao ressuscitar ele seria a primícia, o primeiro que ressuscitaria. E então, aí vem o versículo, se cremos que Cristo ressuscitou, também nós, os que morremos em Cristo, ressuscitaremos com Ele. Então essa é a esperança de todos nós, como foi a esperança dos nossos irmãos no passado. Ponto 2, o subtópico 2, né, que fala sobre Cristo elevado à direita de Deus. Então esse ponto aqui,
o comentarista fala elevado à direita de Deus, ou seja, retornou à sua posição, porque ele estava à direita de Deus, e quando ele desceu a esta terra para tornar a forma humana e tomar sobre si os nossos pecados. E agora então, na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele conclui isso aqui rogando a Deus que devolva, ele disse assim, devolva-me aquela glória que eu tinha. Então ele já tinha essa posição antes. Ele já estava nessa posição antes. Ele somente agora foi elevado novamente e assentou-se à direita de Deus. Bom, e o último subtópico que fala sobre Cristo exaltado sobremaneira. Em que aspecto essa palavra exaltado sobremaneira? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Então é como nós aprendemos, Cristo é o cabeça, e nós, a igreja é o corpo, e nós, os membros em particular, né? Ponto 2, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, ou seja, o tribunal de Cristo na terra, e nós nos movemos, nos expressamos, e nós somos testemunhas de Cristo na terra, né? Então, e com isso, por sermos a expressão plena de Cristo, nós temos uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, 18, que ele diz assim, quando ele diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que maravilha! Eu fico feliz de poder te ajudar nesta live, para que você nesse domingo possa estar à frente da sua classe para trazer um estudo dinâmico, interativo e com bastante subsídios, para que o teu aluno, o aluno do qual você está, como eu disse, está de pé para ensinar e ele sentado para aprender, ele tenha confiança de que o seu professor, ele se preparou dentro do assunto e tem domínio sobre o tema. E que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula maravilhosa e que o Senhor prospere o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém?